Oi, professor, tudo bem? Então, ó, eu vou tentar explicar já na prática como que eles orientaram fazer a pesquisa do PubMed, tá? Então, a primeira coisa que eles falam, né, que a gente vai ter que fazer primeiro o picote, o pecote, porque em cima disso a gente vai ter aquelas palavras-chave onde a gente vai procurar diretamente no Mesh. Pego as palavras-chaves no Mesh, a gente vai vir direto para o PubMed e no Mesh Database. Eu peguei algumas das palavras-chave que a gente vai utilizar no nosso projeto para eu conseguir demonstrar aqui como que vai ser feito, tá? Então a gente vai pegar uma por uma relacionada às palavras que a gente achou lá no Mesh. Então, por exemplo, a primeira aqui como deglutition. Então eu vou copiar e vou direto lá no Mesh do PubMed e vou pesquisar. Deixa eu só apagar aqui, que são as pesquisas anteriores que eu estava fazendo. Então, nós temos, né, duas opções nesse caso. Eu vou utilizar as duas opções, mas o ideal é que a gente entre em uma por uma, para a gente observar o que acompanha com isso. Então, eu já vou adicionar essa pesquisa aqui, e um dos meus descritores vai ser esse que localizou aqui, e eu vou colocar lá no Word como a pesquisa, tá? Além disso, a gente vai pegar todos esses outros termos que ele oferece de acordo com a palavra deglutition, todas essas variáveis de outros termos que ele mostra, tá? Como opção. E eu vou copiar e também vou colocar lá no Word. Então, eu vou colocar entre parênteses nessas palavras. E vou juntar com essa outra pesquisa aqui, acrescentando o OR, tá? Eu vou fazer isso um por um. Então, eu fiz aqui. Uma coisa importante é que eles falam bastante desse subheading aqui. Quando você faz uma revisão sistemática direto da Cochrane, eles não permitem que você utilize essas palavras que são apresentadas nos subheadings, a não ser que seja da parte de odontologia. No caso, se for uma revisão sistemática sem ser para Cochrane, eles sugerem sim que você sempre olhe essas palavras dos subheadings para ver se algum se encaixa dentro da terminologia que você precisa para ter mais filtros, né, do que você está pesquisando. Então tá, fiz isso com deglutition. Agora eu vou pegar minha outra palavra, que é deglutition disorders. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou pesquisar lá no Mesh do PubMed, Mesh Database, e daí ele já me mostra mais opções. Então, eu também vou colocar aqui, vou acrescentar aqui o Deglutition Disorders, vou copiar, vou lá no Word e vou fazer a mesma coisa com as outras palavras-chave que ele encontrou. Então, eu coloco os parênteses, que eu vou acrescentar também no Word. Tentar ser breve aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá? Porque na verdade também tem outras palavras-chave. Que como eu vou fazer com um pico, eu também vou ter que pesquisar, por exemplo, o tipo de estudo. Eu venho para cá e vou colocar o OR para todos, né? Eu vou fazer isso aqui rapidinho, porque eu vou utilizar depois para mostrar o desfecho. Uma coisa que vale a pena é que, por exemplo, ó, nesse caso aqui do deglutition disorders, olhando nos subheadings, eu consigo utilizar, por exemplo, rehabilitation, porque ele entra talvez em questão de manobras de reabilitação que a gente vai utilizar, né, que a gente quer pesquisar. Então eu clico aqui em rehabilitation e eu já coloco também essa palavra como uma opção aqui para eu copiar.
colocar ele, inclusive, como end, tá? Feito isso, vou fazer também com Autonomic Nervous System. Mesma coisa. Então, ele também me aparece mais opção. Existem palavras-chave que vão aparecer várias outras opções. A gente sempre entra nisso. Porque, ó, por exemplo, o Autonomic Nervous System. Eu vou utilizar esse. Então, eu já vou colocar aqui. Esse tem bastante, tá? Então, só vou pegar aqui uns 3, só para eu não prolongar muito o vídeo. Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Exemplo, parênteses. E como são sinônimos, eles entram como or. Tá. Feito isso, ó, por exemplo, nesse caso, aqui ele também me dá outras opções do que ele aparece quando pesquisado Autonomic Nervous System. Então, por exemplo, eu consigo aproveitar aqui, ó, o parasimpático. Eu vou colocar aqui. Além do que ele aparece aqui como parasimpático, mesma coisa, ó. Ele aparece as outras palavras-chave. E eu também consigo, deixa eu voltar lá, que o outro mostra o simpático. O simpático, que também entra, e eu coloco aqui. Fora que aqui a gente consegue, né? Mudar and or not. E eu copio isso aqui. E fora as outras palavras-chave que eu não vou copiar só para não ficar muito grande, tá? Porque daí aparece aqui os outros termos que eu consigo copiar e colocar diretamente no Word. Feito tudo isso, eu vou voltar lá para o PubMed, no avançado. Obviamente que essa minha pesquisa aqui, né, esse copia e cola que eu fiz, ele vai ficar muito maior porque ele tem outras palavras-chave. Então, eu vou copiar. Opa, peraí, que eu entrei errado aqui. Vou aqui no Advanced e vou fazer minha pesquisa. Eu pesquisei um, aí eu volto. Copio o meu segundo. Clico e volto. E copio o outro, coloco para pesquisar. Eu coloquei um negócio errado aqui, ele vai aparecer. E daí eu volto lá para o PubMed, perdão, para o avançado, e ele vai aparecer todas as opções que eu coloquei para pesquisar. E aqui eu vou fazer a junção deles. Então, por exemplo, deglutition and tudo que apareceu de deglutition disorders and tudo que apareceu de autonomic nervous system que eu pesquisei. E vou pesquisar. Ih, peraí que eu fiz errado. Ai, o que eu fiz de errado? Peraí. Vou colocar, adicionar aqui. Onde? Não. Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui eu devo ter feito com algum erro de... Primeiro deu certinho, mas o vídeo não foi. Deixa eu fazer só com os dois aqui que vai dar certo. E daí aparece tudo, tá? É basicamente isso. Então, o que ele sempre fala, a primeira coisa que a gente faz é o pico, depois a gente vai ter as palavras para a gente procurar os termos lá no deck, no Mesh. E é isso que eles chamam de busca de alta sensibilidade, que é justamente pegar essa, esses termos válidos, né? Perdão.
pegar esses termos válidos, é a somatória do vocabulário oficial mais os seus sinônimos, que daí dá a pesquisa total, tá bom? Não sei se deu para entender. Eu também te mandei no seu e-mail, eu tentei compartilhar o vídeo da aula, que fica disponível para mim por 3 meses. Caso você consiga ver, vale muito a pena, porque ela é bem descritiva, assim, para fazer esse passo a passo. Mas, basicamente, resumindo, é isso. Qualquer dúvida, sempre me fala, tá bom? Vou cancelar aqui.